Eu pergunto se há algum vereador presente que deseja interpelar o convidado. Não havendo, eu faço o convite à doutora Daniela Brusa Rosco, que ocupe a tribuna. A doutora tem um tempo regimental de 15 minutos, lembrando que aos 12 minutos a campainha irá soar para os 3 minutos das considerações finais. A doutora tem a palavra. Eu suspendo a sessão por 1 minuto. Eu reabro a sessão. Ela tem a palavra. Cumprimento a todos, boa noite, agradeço a presença de todos, agradeço à mesa, o convite realizado pelo vereador Cleito para estar aqui, expondo alguns esclarecimentos a respeito da escola sem partido. Bem, eu vou começar passando alguns vídeos, porque eu já percebi que muito da lei já foi explicado aqui, já foi transmitido que haverá pluralismo de ideias, que não haverá cerceamento de cátedra, muito pelo contrário, essas informações de ideias diversas, independente do seu da sua ideologia política, ela vai ser permitida. Mas a grande questão é, há realmente uma doutrinação dentro de sala de aula? Por qual motivo o temor de uma categoria está temerária em ser cerceada de algum direito seu? Não há necessidade desse temor, porque a lei que está sendo, o projeto de lei que está sendo aqui debatido, que está sendo exposto, ele não lhe tira direitos, muito pelo contrário, lhe dá direito. E principalmente para aqueles que realmente mais interessa, que é o aluno. Eu vou pedir para a mesa estar passando o primeiro vídeo para que a gente possa ter uma noção exatamente a necessidade que se faz da aprovação dessa lei. Por gentileza. É histórico. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto o entendeu? Não pode ter as opiniões da Veja, da porra do Jornal Nacional. Mas fique pensando nisso. Se você concorda com o que está acontecendo, daqui a anos, quando você for ler os livros de história dos teus filhos, vão para lá. E você vai dizer, eu apoiei o golpe do Brasil. Pode parar esse vídeo, passa para o próximo, por gentileza. E dá uma pausa. Esse vídeo aqui, se vocês conseguiram ouvir, perceberá que ele estava não apenas expondo uma ideologia ou um entendimento político, mas muito pelo contrário, já estava acusando os alunos que era, naquele momento, favorável ao impeachment, dizendo que estes estariam já apoiando um golpe. Próximo vídeo, por gentileza. O anterior. Movimento popular e um tanto de movimento estudantil, uma paralisação nacional contra as atuais reformas que já começaram em outros governos e está se aprofundando nele. As consequências dessas reformas significam a extinção de programas de entrada na universidade para alunos de escolas públicas, por exemplo, o FIES e o ProUni. Significa a possibilidade de cobrança das universidades públicas por qualquer tipo de cidadão brasileiro. Significa desindexar os valores dados na Constituição, que são no mínimo 4%, para até 0% para a saúde e educação. Significa também, só para vocês terem uma ideia, cortar investimentos, por exemplo, mínimos na saúde. Então, se o posto de saúde do bairro de vocês já não funciona bem, pode ser que ele não funcione mais. Dentro dessas propostas está colocado, por exemplo, pode dar pausa. Eu acho que aqui já foi o suficiente para todos perceberem que não houve em nenhum momento uma exposição de pluralismo de ideias, muito pelo contrário. Foi exposta algumas informações ali, aonde já havia uma convicção de convencimento daquele que estava ouvindo o que estava sendo exposto por esse professor, principalmente na parte que lhe cabe de cooptar alunos para
enfatizar o fora Temer e daí por diante está fazendo daquela audiência dele, ali não era nem uma sala de aula, mas uma audiência para formar militantes. Pode ser uma assembleia, meu querido, mas, por favor, quem está falando sou eu agora no momento, você terá a oportunidade para estar se expondo. Eu peço ao menos um pouco de educação, porque a gente só consegue entender quando a gente ouve. E ouvindo não é simplesmente ouvir, a gente tem que ter pelo menos a cognição de entendimento. Então, eu suspendo a sessão. Senhores, por favor, vamos manter a ordem. Senhores, por favor. Aí, eu suspendo a sessão. Olha, eu vou, se continuar a discussão, vou pedir para sair os dois da sessão. Por favor. Por favor, eu vou pedir para os dois se retirar. Por favor. Por favor, senhores. Vamos respeitar o debate. eu vou pedir para passar agora o terceiro vídeo que eu solicitei, a reprodução. Por gentileza. Sim. Nem preciso continuar, pode parar. Bem, isso daqui é exatamente o que estamos tentando impedir que continue, porque nós já temos esse tipo de doutrinação dentro das nossas escolas. Ocorre que, de fato, não é a totalidade dos professores que estão ali, que tem aquela audiência cativa dos seus alunos, que assim exerce uma doutrinação. Normalmente, nós vemos essa doutrinação muito mais da ideologia marxista-leninista. E isso é que as pessoas têm que começar a entender. Pluralismo de ideias se diz que você tem que trazer todas as vertentes daquela ideologia política, partidária, para que realmente aconteça o que nós presenciamos aqui, no caso daquela senhora que veio aqui no microfone, e falou que ela pôde, sim, verificar através dos seus doutrinadores, né, professores, que assim deveria ser também, ela conseguiu, com as ideias que lhe foram transmitidas, chegar a um denominador comum por si própria, e não por uma imposição. Por outro lado, o pluralismo já está enfatizado aqui, realmente, que ocorre na nossa legislação que está sendo aqui colocada em pauta. E eu queria dizer quais são os deveres. Eu acredito que alguns que estão contra o projeto, realmente, de fato, como o Arthur aqui falou, não leram e não conseguiram, ou leram e não conseguiram compreender. Isso daí é um grande erro que tem acontecido nas nossas escolas. Alunos vão às escolas para aprender o que lhe realmente é de direito, que é matemática, português, a história com todas as suas vertentes, mas eles saem semi-analfabetos das escolas e, contudo, não consegue ler um simples projeto de lei e, assim, fazer a interpretação correta. Vamos passar para os deveres dos professores que constam no projeto de lei. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Isso daqui, quando o professor utiliza da audiência cativa dos seus alunos e pratica todos esses itens que foram aqui mencionados de forma contrária e impondo a sua concepção e o seu entendimento, ele pratica um ato ilícito. E sabe por que eles praticam? Porque eles não têm noção da ilicitude dos seus atos, infelizmente. E a lei, esse projeto de lei, vem exatamente para transmitir, ao menos ao aluno, o direito dele dizer posso, não posso, quero, não quero, e, com isso, ele ter a liberdade de aprender. No segundo tópico da lei, no segundo inciso, fala assim: o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas ou da falta dela.
Eu tenho um vídeo aqui que deixa claramente que, infelizmente, esses doutrinadores, eles utilizam exatamente para crucificar os seus alunos, que têm uma posição diferente da dela. E isso... Então, é laico, mas não é laicista, meu querido. Então, eu acho melhor você pegar e começar a estudar. E se você quiser oportunidade... É o último momento que eu vou dar para esse embate, porque eu não vou dar mais da parte. Se você quiser algum questionamento, espero um momento oportuno para isso. Graças a Deus, eu estou aqui porque Deus assim permitiu, e eu tenho certeza que as minhas convicções e a minha liberdade de crença ninguém irá me tirar, porque isso é uma garantia constitucional. Bem, continuando, eu vou pedir para passar o próximo vídeo, por gentileza. Bem, esse vídeo não está muito bom, provavelmente não sei o motivo pelo qual não está sendo reproduzido. Eu peço para repassar, para passar o próximo, por gentileza. A questão do gênero na educação é uma coisa que é muito difícil de ser trabalhada nas escolas. Eu trabalho na educação infantil e, para quem não sabe como, eu quero que me procure, porque eu tenho feito um projeto sobre questão de gênero com os meus alunos de 5 anos. E nós estamos trabalhando com as coisas simples que eles trazem de casa, que são os papéis, né, masculino e feminino, que eles têm nas casas dele. Então, na verdade, o que eu queria deixar de recado aqui é que a questão de gênero está sendo trabalhada nas escolas. Está sendo trabalhada nas escolas. São poucas pessoas que querem falar sobre isso, mas aquelas que querem estão fazendo com muita dedicação. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Pelo menos no que eu garanto na minha prática, o que eu vejo das minhas colegas, porque o que a gente viu aqui, eu tenho uma péssima impressão do que vai acontecer com o plano depois que ele passar no plenário e chegar ao prefeito. E não... Mal isso, né? Não está conseguindo reproduzir? Bem, aqui é a Débora Duprá. Foi mencionado, se eu não me engano, o parecer técnico dela em relação ao Escola Sem Partidos, sem partido. E o que acontece? Ela, nesse vídeo, ela fala que a criança ela é um problema do Estado, da família, e o Estado tem o direito de educar essas crianças, muito pelo contrário. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, no artigo 12.4, diz que é direito do pai educar. Portanto, a educação que é dada quanto à ideologia de gênero, quanto às concepções religiosas, não deve ser inerente aos professores. Eles têm que se ater apenas ao conteúdo programático que lhe é dado pelo Plano Nacional de Educação, e não apenas por sua própria vontade. Ideologia de gênero, nós sabemos que realmente existem outros aspectos a serem estudados e de forma científica para realmente dizer se aquilo dali se trata de um distúrbio ou não. E o projeto de lei, inclusive, não tira o direito do estudo científico. Ele permite esses estudos para verificar realmente se é algum problema da parte da pessoa ou não. Então, esses temas serão tratados de formas científicas e não de forma de imposição a crianças de 5 anos de idade, onde elas mal sabem exatamente se vão para a direita ou se vão para a esquerda, e esses professores de 5 anos tentam falar de ideologia de gênero. Não existe nenhuma lógica
para você entender, conseguir compreender um professor que queira falar de ideologia de gênero com uma criança ou que vá até 10 anos de idade. Não existe terceiro gênero. Até hoje não foi comprovado cientificamente terceiro gênero. Nós temos a biologia que nós ensinamos, que é nos ensinado desde, né, dos primórdios até hoje em dia, que homem é homem, mulher é mulher. Sua opção sexual tanto faz. Não nos diz direito qual é a opção sexual que assim é aderido por qualquer pessoa. Então, a ideologia de gênero é uma falácia para desestruturar uma família, para desequilibrar o sistema e a sociedade. Cria-se, com isso, crianças e adolescentes sem, ao menos, saber o que elas são. Ao menos, no sexo, essas pessoas não vão saber o que elas são. A sua opção sexual não quer dizer absolutamente nada. E a escola sem partido, assim, diz ideologia de gênero não será aplicada, assim como também não foi acatado no Plano Educacional Nacional. Não foi acatado. E isso daí tem que ser respeitado, porque a atitude de professores assim gera-se a ilicitude de suas ações. Eu, infelizmente, não tenho mais tempo, não vou mais, eu poderia estar abordando muitas outras questões aqui, mas por respeitar a casa e aquilo que realmente foi estabelecido, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos, espero que numa próxima oportunidade eu possa estar expondo todo o conteúdo realmente necessário, mas eu acredito que aqui todos estão saindo cientes de que o projeto garante a neutralidade, o pluralismo de ideias e que o professor poderá, sim, abordar todos os temas, desde que ele aborde todas as vertentes, para que a criança e o adolescente possa tomar suas próprias decisões e formar o seu próprio convencimento. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Eu pergunto se há algum vereador que deseja interpelar a convidada. Não havendo. Vereador Lemão da Jeová Rafá deseja interpelar a convidada. Doutora Daniela, é um prazer a gente poder ouvir pessoas que estudaram. Que não vem aqui meia dúzia de 2, 3 gritarem, fazer barulho e achar que está abafando um local onde nós estamos discutindo ou tentando entender melhor um projeto, o que é melhor para a nossa cidade e para a nossa escola. Eu também sou favorável que a família é da onde deve vir a educação, tanto a educação, porque o professor ele tem que dar a educação mesmo das matérias, e a educação quem dá é o pai, principalmente a educação quanto à área sexual. O que a senhora acha também, eu até gostaria de fazer até a mesma pergunta, sobre ter somente uma vertente na escola. Porque, pelo que eu estou entendendo, quando a gente fala sobre ter o pluralismo na escola aqui, a gente fala, é isso que o projeto pede. E as pessoas não estão conseguindo entender. De fato, segundo o nosso convidado Arthur ali, é falta de ler, falta de entender, falta de, pelo menos, tentar entender. As pessoas vêm, gritam sem, pelo menos, ler o projeto. Quer dizer, nós estamos dando mais liberdade ao professor com o projeto do que ele próprio acha que tem. Sim. E esse sorriso, assim, às vezes, maldosos, ou de pessoas que se acham da esquerda, mas vivem como burguês, porque vive aqui nas repúblicas, bancado pelo papai, essas coisas, né? Mas eu acho que o que valeu mesmo é quando eu consegui fazer faculdade, trabalhando das 6h30 da manhã às 17h36, chegar em casa correndo e para ir para a faculdade e pagar, porque não tinha essa facilidade. Não. Obrigado, doutora. Eu agradeço a interpelação do vereador. Nós percebemos que há uma grande falha, às vezes, por parte de algumas famílias,
E aí é por isso que, às vezes, alguns professores se acham no direito de educar. Porque muitas pessoas não têm uma estrutura dentro de casa que realmente lhe ensine o que é respeito, o que é educação, o que realmente é necessário para um bom convívio na coletividade da sociedade. Infelizmente, isso daí é uma realidade, nós percebemos que aqui realmente aconteceu isso. Algumas pessoas não estão para ouvir, elas estão para criticar. E quando a gente não está para ouvir, e estão apenas para criticar, a gente acaba perdendo a noção do respeito. E, realmente, isso daí aí gera-se a possibilidade de um professor se achar no direito de extrapolar o seu limite de ensinar, né? Porque o que a Constituição garante ao professor é o direito, a liberdade de ensinar, e não a sua liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é dada ao professor. Nós temos uma lei dos servidores públicos da União que diz que ele não tem a liberdade de manifestação. Ele tem, sim, o direito de expor o que é do conteúdo programático da matéria, né? E, muitas das vezes, alguns estados e municípios não possuem essas leis enfáticas, mas ela é utilizada de forma subsidiária para aplicar ao servidor público que realmente não anda de acordo com as diretrizes do seu estatuto. E isso é o que gera a ilicitude do fato, né? A manifestação é uma coisa, ensinar é outra. E eu acredito que os professores têm que começar a entender que eles não podem extrapolar esse direito dele. Ele tem que se ater realmente ao que a legislação lhe garante, lhe estabelece. Porque, mais do que isso, a criança tem o direito de ter a sua garantia da sua liberdade de crença, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de aprender. E isso não é lhe dado a oportunidade. E o projeto vem exatamente para explicar a essas crianças os limites de atuação dos seus professores, que não será uma caça às bruxas, muito pelo contrário, porque quem alega tem que provar. Isso daí é o ônus da prova no âmbito jurídico. Quem alega uma situação e uma acusação, ou ela prova, ou não há andamento do feito. Então, até para tranquilizar o outro expositor que aqui estava, não há nenhuma possibilidade de alguém acusar sem provas. Então, não haverá nenhum cerceamento a esse professor e muito menos uma caça à bruxa. Haverá, sim, a conscientização desse professor do seu limite de ensinar. Mais algum vereador deseja interpelar? Não havendo, eu agradeço a doutora e convido a ocupar a tribuna o senhor André Luiz Francisco, muito digno secretário municipal de Educação. Vossa Excelência tem tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa sessão, estender o cumprimento mais uma vez aos vereadores, agradecer e cumprimentar a presença de todos os debatedores daqui, a todos os participantes, aqueles que realmente se dispuseram a estar presente debatendo essa questão. E eu queria começar a minha fala dizendo uma citação de Voltaire que muitos de vocês conhecem. Eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Eu vou completar com uma frase da minha avó, que eu acho que casa bem nesse caso. Minha avó falava que a forma como você fala as coisas, as verdades, ela tem maneiras de serem ditas. A forma de expressão, ela é variada. E você pode dizer verdades com lacinho ou sem lacinho. Você pode dizer a verdade nua e crua, ou você pode dizer a verdade de uma forma civilizada, educada,
que eu acho que é o que compete a todos nós enquanto sociedade. Num debate democrático, eu acho que cabe aos dois lados a ouvir, como citou a doutora. Aliás, não só cabe, como deve existir a disposição de ouvir. Porque você não tem como criticar alguma coisa, isso é uma crença minha, inclusive, não tem como você criticar sem conhecer, independente do lado. Por isso que é importante ouvir. Por isso que não se mata ninguém por isso, por expor as suas ideias. Se repreende, se pune a partir das suas ações. Na ditadura militar foi comprovado que existiu tortura, e isso é uma coisa realmente hedionda, não deve se fazer. Existe a punição. Agora, por ideias, por você debater ideias, por você expor ideias, isso é absolutamente o centro nervoso da democracia. Debater é o convencimento das ideias. Isso tem que existir. Eu acho que dentro de uma sala de aula, dentro de uma igreja, dentro das nossas casas, dentro dos bares, nas praças, eu acho que precisa existir o debate. E eu acho que um pouco pela formação do brasileiro, acho que na concepção do Brasil, quando o Brasil foi criado, foi descoberto é uma metáfora, porque já existia muita gente aqui naquela época, mas quando ele foi colonizado, e isso é importante que fique bem esclarecido, quando nós tivemos a colonização do Brasil, isso nos trouxe uma característica enquanto povo. Nós fomos colonizados. É uma representação que algumas ideologias de esquerda acertadamente combatem, porque é a elite, era o senhor dos escravos, eram os donos de terra, e realmente isso causa uma desproporção. Quer dizer, isso é um debate longo, mas para exemplificar o porquê que nós ainda temos o pensamento preso nessa concepção colonialista. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono da verdade. Nós precisamos debater nas escolas, nas ruas, campos, construções. Acho que a música fala muito bem sobre isso, né? A liberdade. Era um momento de debate, era um momento em que não se podia debater e que é importante debater. Com relação à ideologia e ao que é exposto nas salas de aula, a partir de 64, com a instauração da ditadura militar, que uns refutam, outros não, independente disso, historicamente, com a implantação da ditadura, e eu nasci 6 anos depois disso, estava na sala de aula, em plena ditadura, aonde muita gente se apega, dizendo que a escola naquela época era mais eficiente, era melhor. Em muitos aspectos, talvez sim, mas em alguns outros, talvez não, porque existia uma ideologia implantada lá também de direita. O SPB, alguns ensinos direcionados, existiam até, não dentro da sala de aula, mas dentro até de programas de televisão, onde se passava a Semana do Presidente, se exaltava uma série de situações que realmente cerceavam. E não dá para nós sermos ingênuos e acreditar que hoje também não existe, depois de um governo de quase 14 anos à esquerda, que não se teve uma liberdade maior para tudo que você possa imaginar ser debatido, ser discutido. Existia uma pressão naquela época à direita? Existia. Assim como nós vemos aqui, existem exemplos disso, que eu acredito que sejam exceções. São exceções. Porque assim como o Holliday muito falou, do exemplo dele, o que eu achei extremamente bacana dele se posicionar, negro, homossexual, vivenciou isso na prática e deu um exemplo muito claro aqui. Independente das ideias, são exemplos que a gente precisa respeitar. Eu tive a mesma vivência, eu estudei em escola pública. Não tive a noção, até os meus 10 anos, 11 anos, eu não tive a noção exata do que era politização, porque a gente acompanhava a Semana do Presidente. Naquela época era 1978, 79, a gente acompanhava a Semana do Figueiredo, né? Ele andando a cavalo, etc. Então, eu não tinha essa noção, mas a gente estava sendo, né,
de repente, sendo conduzido para essa vertente. Então, eu acho que é importante entender também que esse projeto que está sendo proposto, pelo que eu entendi, pelo que eu li do projeto, ele tem ascensão ao âmbito municipal. E hoje, em Limeira, o âmbito municipal diz até 5º ano, que são crianças de, no máximo, 11 anos, às vezes 12, dependendo do caso, mas são crianças até 11 anos. Eu, particularmente, acredito que nós temos que defender que o poder público ele tem que ser neutro. Ele não pode sofrer influência nem de religião, nem de sexo, nem de política, como conceito a ser colocado para as pessoas. Ele tem que ser neutro. A religião pertence a cada um, a sexualidade pertence a cada um, a liberdade de tratar isso tem que ser de cada um, e eu acho que isso que a gente tem que defender. Mas eu não falo isso para defender um posicionamento contra ou a favor. Eu expliquei para o Cleiton, quando ele me falou sobre o projeto, eu falei para ele que eu não posso me posicionar contra ou a favor do projeto em si. Como representante municipal, nós temos que ser neutros e avaliar a realidade dos fatos. O que propõe o projeto, a constitucionalidade do projeto, a forma como ele está sendo proposto e a democracia no debate. Basicamente é isso. O direito do aluno, nós resolvemos dentro da Secretaria de Educação, através das orientações, através da forma como nós conduzimos os planos pedagógicos. Isso é determinação e competência da Secretaria. Mas eu queria ressaltar o que falou o nosso colega Leandro, que realmente a grande preocupação desse projeto não é em relação à aprovação ou não, é em relação a saber se dentro das entrelinhas, dentro daquilo que está sendo proposto pelo projeto, não tem nada obscuro, não tem nada escondido que vá proporcionar um cerceamento. Eu entendi em alguns pontos a exposição e a tentativa de trazer para essa nova legislação conceitos que a Constituição já garante. Da forma como ela tem que ser feita, eu acho que precisa ser debatido. Pode ser que com cartaz não seja o ideal, pode ser que isso seja ofensivo, pode ser que isso não seja da melhor forma colocado isso aos professores ou ao corpo. Isso pode ser debatido, mas o que precisa ficar claro é qual é a intenção e o que nas entrelinhas, e aí a importância que até o nosso colega Arthur colocou, nós precisamos ler, nós precisamos entender, nós precisamos saber aquilo que está sendo escrito, interpretar o que está sendo escrito, para não continuarmos com a nossa pecha de coloniados, né, de colonialistas ou de país que foi colonizado. Aceitar aquilo que está sendo proposto sem crítica, sem debate. Então, nós temos que aprender, temos que entender o que está sendo escrito, temos que debater o que está sendo escrito. Isso eu acho que deve ser defendido e deve ser buscado em todos os debates. Independente disso. O professor Cortella, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra dele, e ele falou uma coisa que eu acho interessantíssima. Com as minhas palavras, não vou reproduzir as deles exatamente, mas ele diz o seguinte: o meu sucesso em defender as minhas ideias, ele pode ser tão forte quanto a oposição que é feita a mim mesmo. Então, uma oposição forte, uma oposição contundente, me tira do estado de letargia, de passividade, e me faz pensar e me faz defender cada vez mais. Então, a gente precisa, sim, desculpe a opinião dos demais, mas eu acho que ninguém merece estar na ponta de nenhum fuzil. Eu acho que a gente merece debater, punir em casos de excesso, mas ninguém merece isso. A gente está num país a ser civilizado, nós estamos descobrindo muita coisa da política, muita coisa dos políticos, muita coisa das pessoas que ficava num âmbito subjetivo. Isso é uma crença pessoal, é uma visão pessoal de mundo que eu tive enquanto estudante de escola pública, estadual, municipal,
paguei também minha faculdade, trabalhava fazendo faculdade, não tive nenhum privilégio em relação a isso, busquei aquilo que eu acreditava. Então, eu acho que é importante a gente saber que a liberdade ela foi conquistada, mas que nós temos muito a ser consertado. Muito. Cercear a opinião das pessoas, gritar, fazer, com todo respeito. Eu acho que cada um se manifesta da forma como quer e tem a liberdade para isso. Mas, com todo respeito, a gente não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque os escravocratas, porque aqueles que dominaram o país através do colonialismo, colocavam as pessoas na ponta do chicote. O que nós vamos fazer? O inverso? Não é assim que nós vamos construir um país justo, nem cobrar de alguém que ele não seja ditador, sendo ditador contra ele. Tem mais 3? Bom, não é assim que nós vamos conquistar. Então, eu acho que a importância do debate está dentro disso. Eu acho que existem vários posicionamentos e várias realidades. Nas escolas municipais, nós temos realidades completamente diferentes. Aqui no município, nós temos a situação de famílias. Você tem o mesmo aluno numa escola, ao lado de um outro aluno, onde um desses alunos, o pai é preso, a mãe é drogada, a avó é bêbada, o conselho tutelar sofre intervenção, aplica uma intervenção a todo momento porque a criança é desassistida. E nós temos ao lado dessa mesma criança, crianças com famílias, com pai, mãe, ou só pai, mas com um pouco mais de estrutura, com uma casa para morar, com alimentação, com incentivo a que ele estude. Então, nós temos realidades diversas. A gente não pode partir do princípio de que esse meio que nós temos a obrigação de proporcionar, aí falando enquanto poder público, nós temos que dar o direito a que ele tenha acesso a essa oportunidade. Eu também não acredito que o meio é determinista. Eu não acho que ninguém que nasce num determinado meio está fadado ao fracasso ou ao sucesso. O Holliday é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso, e aposto que muitos de vocês também são. Da mesma forma. Então, eu acho que é uma construção, é um momento que nós estamos de construir uma democracia forte. Construir uma democracia forte pressupõe embates, discussões, discordâncias, mas, acima de tudo, se nós quisermos sair desse episódio, de tudo isso que está acontecendo, fortalecidos enquanto nação, enquanto povo, nós temos que ter respeito, temos que ter valores, temos que buscar esses valores para a nossa sociedade e defender esses valores. O respeito, seja ele de gênero, seja ele de religião, seja ele de classe social, nós temos que apoiar e defender esse direito. Especificamente em relação ao projeto, eu volto a citar o Leandro, que eu acho que ele foi bastante pertinente. O Arthur comentou e falou, você colocou realmente pontos muito pertinentes, de dúvida, que todos nós temos. Aliás, a dúvida é o que move, né, o progresso. Acho que a necessidade move, a dúvida move, a dúvida é o alicerce da ciência. Então, a dúvida é benéfica. Então, nós precisamos ter espaço para discussão. Ninguém pode ser calado na discussão. Ninguém, seja contra, seja a favor, ninguém pode ter a voz calada. Ninguém. Tá certo? Esse é o meu ponto de vista. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Estou à disposição também. Eu pergunto se há algum vereador que deseja interpelar o convidado. Não havendo, agradeço. Eu vou suspender a sessão por 1 minuto. Jorge, eu falei para você que aprovar o PME sem emenda era um tiro no pé. Eu te avisei, né?
Oi. Alô, alô. Agora tá funcionando. Alô? Alô. Alô, alô. Som. Eu quero agradecer os convidados que fizeram exposições das suas razões. Eu vou abrir para a plateia, para as perguntas, lembrando que as perguntas podem ser feitas ao microfone, bem como de forma escrita. Nós temos até as 21h40 para que os senhores da plateia façam a pergunta aos convidados. Eu lembro que vocês façam a pergunta a um convidado específico, dizendo o nome do convidado e fazendo a pergunta, o tempo regimental de 2 minutos para a pergunta, os senhores terão 3 minutos para a resposta, um total de 3 minutos. Eu abro para a primeira pergunta. Eu só vou pedir para que você cite o seu nome e sobrenome antes de fazer a pergunta e a faça de forma pausada para que nós possamos ter condições de inserir na ata. Não, o senhor tem a palavra. Meu nome é Eugênio, eu não sou daqui de Limeira, eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, mas atuo enquanto professor aqui, não atuo na rede pública, atuo na rede privada, numa universidade, e dou aula de psicologia existencial. O Sartre é um existencialista que nega a existência de Deus. E eu já tive muito desafio, porque a minha turma em especial carrega consigo muito forte a sua ideologia religiosa. E eu, meio que nessa conversa, para mim foi um grande desafio promover algo que não fosse doutrinário, né? E porque eu acredito que se tem um ponto em comum entre o que vocês falam e o que eu percebo de educação é que toda prática, se ela for realmente educativa, ela não é doutrinária. Não há educação com doutrinação. Senão, você não chama, você subverte, você muda o nome. Não é educação. Tá? Isso é muito importante de falar. E nisso o projeto que fala de não doutrinação, acho que todo mundo que está aqui do lado de cá, talvez seja a favor de fazer uma educação que seja realmente emancipatória, né? E nesse ponto eu fiquei pensando muito no projeto, eu li o projeto antes de vir aqui, me chama a atenção, e a minha análise iria muito de acordo com a opinião que o Leandro se posicionou, porque para educar a gente tem que se expor. Tá? Essa questão de neutralidade incomoda, porque quem não se expõe tem que impor, tem que opor, tá certo? Ou põe, né? Ou depõe. Por isso a gente se expõe. Então é muito perigoso não se expor. E para mim o projeto, eu me senti um pouco inibido pela forma como se cuida da palavra moral e da palavra liberdade. E eu queria perguntar para o senhor vereador, qual que é a sua concepção de moral e de liberdade? Porque lembrando que o senhor pode fazer a pergunta aos convidados, e não ao autor do projeto. Mas eu acho que eu perguntei aqui para o Walter, ele fez o sinal. O regimento não permite que o senhor faça a pergunta ao autor do projeto. Então eu peço desculpa, viu, gente, a minha fala aqui, para vocês, colegas, e para vocês também. Tá? Mas em tese seria isso. Muito obrigado pelos aplausos também. Mas é isso aí. Boa noite novamente. A minha pergunta vai para a doutora Gabriela. Meu nome é Denis dos Santos, eu sou professor de Sociologia da rede estadual. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o que acontece no âmbito estadual. Eu sei que a discussão é no âmbito municipal, mas eu gostaria, doutora, que você até atentasse para aquilo que eu vou falar e comentasse, tecesse algum comentário sobre como nós podemos trabalhar a questão estadual e verificar o problema que acontece e que existe, essa questão da doutrinação, para que a gente fique atento e para que isso não aconteça e não chegue aqui no município. Antes da minha
da minha colocação. Eu estou um pouco chateado porque a vereadora Érica Tanque, eu não sei se ela se despediu, se ela foi embora, se ela pediu, né? Porque ela é a única contrária ao projeto aqui no município. Então, eu acho um pouco chato isso. Né? A pena que ela não está aqui, né? Porque ela deveria ouvir até para construir, né, o imaginário, a opinião dela sobre o projeto. Então, eu acho isso um pouco chato. Tá um pouco chato, mas, enfim, vamos lá. Doutora, eu trouxe aqui a resolução da Secretaria da Educação, número 52, ela determina a nossa postura, né, do profissional da educação, como ele deve atuar na educação. Então, eu vou fazer alguns comentários breves, rápidos, aqui, porque o tempo é curto, né, e depois eu vou mostrar o exemplo claro da doutrinação no âmbito do Estado de São Paulo. Resolução 52 da Secretaria da Educação, Estadual da Educação, competências. Compreender a importância da educação escolar para a formação da identidade de novos sujeitos sociais, para que eles possam integrar a sociedade brasileira, dela participando de forma ativa e democrática, em busca do bem comum. Esse item é uma competência do profissional. Ele tem que trabalhar a identidade desses novos sujeitos de forma democrática. Porque, caso contrário, isso configura... Peço para o senhor concluir sua pergunta. Vou concluir rapidamente, vereador, só um minutinho. Então, se isso não acontece, se existe a doutrinação, esse item é atropelado. Né? Próximo item, e aí já vou terminando. Instrumentalizem o estudante com vistas à autonomia intelectual. Quem doutrina não proporciona ao estudante uma autonomia intelectual. Isso é claro. Portanto, o professor Leandro, se a gente sair daqui com dúvida sobre esse tema, é claro que ninguém é egoísta aqui. Conclua sua pergunta, dizer, querido, por favor. Estou indo, querido, rapidinho, eu sei que é muito rápido aqui. Se a gente sair daqui com dúvida, professor Leandro, nós temos que fazer mais audiências, para que a gente chegue numa conclusão, não é? Porque senão o projeto está aí para ser votado, não é? Lembrando, respeitando o parecer também do jurídico aqui. Outro item, perfil do professor de Sociologia. Senhor, perdão, eu não vou permitir que o senhor continue. O senhor tinha um tempo regimental de 2 minutos para a pergunta. Por favor, comente essa questão, doutora, sobre a doutrinação o que existe. O convidado específico tem 3 minutos para a resposta. Bem, olha, a doutrinação realmente, pelos vídeos que nós trouxemos aqui, inclusive pelo que foi exposto pelo vereador Cleiton, nós verificamos que realmente há, né? Mas há essa doutrinação, por quê? Porque os professores que assim os fazem não têm noção da ilicitude de seus fatos. Essa questão, quando eles começam a doutrinar e não deixar a criança e o adolescente, e aqui eu digo mais em âmbito de criança, porque nós estamos no município, essa questão afronta os direitos humanos dessa criança, a dignidade humana dela, porque ela acaba sendo afrontada naquilo que ela vem sendo assistida dentro de casa no âmbito de educação. Quando essa educação que é dada pelos pais, os professores, assim, ferem dentro da sala de aula, a dignidade humana dessa criança está sendo ferida. E, com isso, torna-se ilegal a atuação desse profissional de educação. E isso, a gente não pode fugir em nenhum momento de que há realmente essa doutrinação, porque provas há. Há necessidade apenas desse profissional de educação entender que o papel dele ali é ensinar a matéria que lhe é de competência sua, e não ficar tentando fazer com que essas crianças comecem a afrontar a educação que ela recebe dentro da sua casa e dentro da sua família. E, com isso, nós iremos valorizar a questão do conceito de moral e de educação que os próprios pais, pela Convenção Americana, têm garantido em fornecer para as suas crianças. E isso daí é garantia constitucional. Não há nenhuma hipótese onde o profissional de educação possa e tenha o direito de interferir na educação que lhe é dada dentro da sua residência. Antes de abrir para a próxima pergunta, eu quero apenas registrar que a vereadora Érica Tanque comunicou aos demais pares, membros da Comissão de Constituição e Justiça, que ela ficaria até às 20 horas, em razão de um compromisso familiar.
apenas para que não fique a imagem de que ela saiu daqui para não debater, até porque esse não é o perfil da vereadora Érica Tanque. Ela tem o seu posicionamento, e ela é uma das vereadoras que mais tem debatido os temas propostos aqui nesse parlamento, para que fique registrado que ela comunicou os seus pares e que sairia às 20 horas. Eu vou abrir o microfone para a próxima pergunta. Sim, só um minuto. Caso vocês queiram fazer perguntas ao vereador Cleito, assim poderão fazer de forma escrita, enviando por e-mail ao vereador Cleiton, ou o nosso cerimonial pode entregar a ficha a ele, com certeza ele enviará a resposta a cada um de vocês. Teria o maior prazer em responder, vereador. Eu peço que os senhores se atentem a especificar o convidado que será questionado, lembrando do tempo regimental de 2 minutos para a pergunta. Por favor. Mais uma vez, meu nome é Augusto Alexandre, a minha pergunta vai para o Arthur, já que ele queria alguém contrário a ele, e eu sou completamente contra a forma como você oprime a ignorância, tá? Só para você saber. O exame do PISA, entre 72 países, nós fomos o 63º colocado. Nós ficamos em 59º em leitura, 63º em ciência, 66º em matemática, e 45% dos nossos alunos ficaram abaixo da média. A fonte é Carta Capital 6/12, tá? De 2016. Isso me mostra o que um pensador já dizia: a água que não corre forma um pântano, e a mente que não pensa forma um tolo. Engraçado como postos de gasolina, bares, restaurantes, são obrigados por lei a afixarem placas com os direitos e os deveres do consumidor. E uma sala de aula não pode pretender ter uma placa fixada com os direitos do aluno, que é o futuro deste país. Eu não quero que o nosso aluno não fale sobre política, mas eu não quero, por exemplo, a exemplo do que acontece no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que exista dentro do colégio um diretório do PSOL. Isso é uma afronta ao direito de uma criança, afronta o artigo 5º do ECA. Eu sou apartidário, tá? Esta casa sabe disso, entendeu? Então, afronta esse direito. Qual é o problema de ter uma placa fixada em sala de aula, dizendo para o aluno, que é o elo fraco dessa relação professor-aluno, ele é o elo fraco, como disse a doutora Daniela, como é que pretende, né, que ele não possa ter o direito a ter a informação com seus direitos afixados? Por favor, responda isso. Obrigado pela pergunta, cara. Eu acho o seguinte, muito do que... Em primeiro lugar, sua pergunta é muito difícil, porque você veio com dados, velho. Onde já viu você vir com dados, estudar as coisas? Onde já se viu isso? Poxa, eu pensei que você tinha que ver as informações só no Facebook, pô. Enfim, a questão é... eu acho que a gente tem um problema na educação do Brasil, que a gente confunde educação com ensino. A escola, ela é para dar ensino. Quando você vai numa escola particular, você contrata aquela escola, você paga o professor para que ele forneça conhecimentos para aquela criança, para que ela forneça ensino. A educação, ela tem que vir de casa. E eu acho que nada melhor do que esse projeto, para mostrar justamente que a gente quer tirar o poder do Estado. Para quem não sabe, a obrigatoriedade, como o Fernando Holliday disse, a obrigatoriedade da criança ir para a escola é compulsória, isso é uma intervenção estatal na vida particular de cada um. Existe um projeto que não tramita, que não dá andamento, que é o projeto de homeschooling. O que é o homeschooling? É a liberdade de uma mãe poder falar, não, eu quero educar o meu filho dentro de casa. Então, você não tem essa liberdade hoje. Um pai que não leva o seu filho para a escola, ele pode ser processado e preso pelo Ministério Público. Então, isso é uma intervenção estatal na vida particular das pessoas. O que é o Escola Sem Partido, a meu ver?
É um instrumento de defesa para que, além de você ser obrigado a levar a sua criança para a escola, que ele pelo menos não seja obrigado a aprender conteúdos específicos de escolas que, por exemplo, têm nitidamente influências partidárias nela. Por isso o nome do projeto, Escola Sem Partido. Eu acho que o grande problema disso é, a gente vê muito discurso contrário e, diferente do professor, que apresentou argumentos que eu achei lógicos e técnicos e bons, a gente vê muitos argumentos ad hominem, e quando não ad hominem, argumentos que não têm a ver com o colégio sem partido. Eu cheguei a ouvir hoje aqui, num debate sobre a escola sem partido, um líder estudantil reclamar que a escola tem horário para entrar, a escola tem horário para sair. Aí eu pergunto, eu ia falar uma palavra agora, mas o que tem a ver isso com o projeto Escola Sem Partido? Ah, não, porque eu quero uma escola com mais liberdade para o aluno, mais pensamento crítico, mais arte, mais esporte. Por favor, leia o projeto e me diga onde isso está cerceando a liberdade do aluno. Acho que basta ler o projeto. Próxima pergunta. O senhor tem 2 minutos, devendo indicar a pessoa a ser questionada. Vou fazer uma pergunta ao professor Leandro. Meu nome é Dalber Gonçalves, eu sou jornalista e graduando em gestão pública. E agradeço, senhor presidente, em nome do qual eu cumprimento os demais integrantes da CCJ, ilustríssimo senhor secretário de Educação, senhores e senhora convidados e convidada. Eu entendi muito bem o que todos falaram e, em princípio, o meu ponto de vista é favorável e eu trabalho com um princípio de desconstrução. Então, eu procuro objetos que falem o contrário do que eu estou pensando para eu me reafirmar ou simplesmente alterar o meu ponto de vista. Eu peço licença ao senhor Gabriel, que eu vou citar 2 falas do senhor, mas, infelizmente, eu preciso direcionar, e, nesse caso, o ponto de vista que me interessa é a questão do professor Leandro, título ao qual eu reverencio. Professor Leandro, de acordo com a fala do senhor, do senhor Gabriel, se o estudante não necessita de ninguém falando nas suas cabeças para formar sua opinião, por que então defender a escola com partido? Essa é a primeira questão. A segunda, para deixar claro, e por favor, sem a intenção nenhuma de constranger ninguém, apenas a título de esclarecimento, um juiz não estuda vários casos para poder tomar suas decisões, ele estuda a lei. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando a propensão da construção de uma lei. Então, partindo desse princípio, o senhor não entende ou não que retificando, o senhor entende que a política tem que ser discutida dentro da escola, mas o senhor não entende também que a política partidária é destrutiva? Não a política, porque nós temos exemplos da Grécia Antiga. Muito obrigado, senhor Leandro. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de tocar nesse assunto, agradecer que você tenha tocado nesse assunto, porque eu acho que é importante a gente qualificar um pouco o que é política partidária e o que é política sectária. Eu acho que elas são diferentes. Eu acho que a gente não pode ter um comportamento sectário arraigado de dizer só o meu partido tem razão e todos os outros estão automaticamente desqualificados. Isso é contra, como o próprio secretário colocou, a essência da democracia, né? Quer dizer, a essência da democracia é o dissenso, é a ideia de a gente poder combater ideias contrárias e ainda assim se respeitar para construir algo maior. Eu acho que isso não é culpa do partido político. Eu entendo quando o senhor está se referindo lá atrás à Grécia Antiga, de pensar que não existia esse tipo de comportamento ainda partidário, mas já existiam facções, já existiam grupos ali em debate. A gente sai de uma ideia de democracia direta que não permite mais, pelo tamanho do que a gente tem de sociedade hoje, e parte para uma ideia de democracia representativa. E nela, obviamente, grupos afins vão se encontrar e vão debater entre partidos. O que eu quero sintetizar com isso é que eu acho que a gente também está num momento perigoso hoje de caçar as bruxas, dizendo que os partidos podem ser o grande problema. Eu acho que não. O problema são visões unívocas. É a isso que eu me preocupava e que eu me reportava na minha fala, da minha preocupação de que não houvesse um tipo de cerceamento dessa posição. Como o professor de Poços de Caldas ali colocou,
que, de alguma forma, quando ele está expondo um argumento, esse argumento não seja taxado como ele está necessariamente só esposando uma visão e desprezando as outras. Eu acho que a gente precisa construir. Esse debate mostrou, de uma forma bastante interessante, como que a gente pode cotejar diferentes informações, diferentes construções para construir algo maior. E eu acho que é nesse sentido que a gente não pode desprezar o partido político como um agente. Eu acho que está na hora da gente reconstruir esse partido político e democratizar esse partido. Trazer as pessoas para dentro dele, não afastá-las daqui. Os partidos políticos hoje no Brasil padecem de um problema de caciquismo muito forte. A gente precisa mudar essa regra, mudar essa ideia e trazer as pessoas e essas discussões para dentro deles. E eu acho que os vereadores concordam muito nesse aspecto de que precisa oxigenar, seria interessante que a sociedade viesse mais. E eu fico muito feliz de ver muita gente aqui, mas eu acho que precisava ter muito mais e que, concordo com o Denis, se é para fazer mais discussões, vamos fazer mais. Topo numa boa e acho que todos topam. O importante dentro da democracia é a gente construir com diálogo e não cercear simplesmente e achar que a coisa está resolvida ou colocar a culpa em A ou em B. Eu acho que aqui é o momento e é o lugar de construção. E eu louvo a iniciativa da audiência pública por conta disso. Certo? Obrigado. Mais alguma pergunta? Meu nome é Anselmo Melo. Eu quero agradecer primeiro ao vereador Cleiton pelo convite. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Daniela. Eu, infelizmente, já ouvi muito do alto aqui, não do alto, né, do baixo, né, dos meus 54 anos de idade, que, infelizmente, as leis no nosso país são feitas para que depois elas sejam descumpridas, né? E eu creio que toda essa discussão e tantas outras, elas se dão exatamente por isso, né? Um descumprimento total das leis. Eu cresci ouvindo muito dos meus pais o seguinte: olha só, o seu direito, ele termina exatamente na mesma linha do ponto que começa o direito do outro, do seu próximo. Então, eu queria dizer para o vereador que eu não conhecia, a gente conversou, mas eu não li o texto, mas que eu fiquei preocupado com um aspecto que foi revelado aqui, que está se propondo, né, o Escola Sem Partido, e que não existe punição. Eu acho que deveria existir sim, né? Porque se não existe punição e se o texto é tão vago, eu vou ter que, por exemplo, admitir que uma professora, como a que foi exposta ali no vídeo, né, doutrine uma neta minha de 5 anos e não sofra nenhuma punição, né? Então, eu acho que a pergunta para a doutora, né, senão eu vou no comentário e não pergunto, por que existe tanto temor, né, das pessoas que detêm o poder de fazer cumprir a lei? Né? A autoridade ela é constituída por Deus, então a gente tem uma autoridade aqui e tem autoridade lá fora, e eu tenho que ouvir um cara bater no peito e dizer: eu quero ver quem que vai ser homem para me tirar daqui. Ou seja, isso aqui é casa do povo, não é casa da bagunça, da mãe Joana, né? Então eu gostaria que na próxima audiência o presidente da mesa exercesse o seu direito de fato impedir a baderna dentro dessa casa. Ok, doutora? É sobre isso que eu queria saber, por que dessa relutância de se exercer a autoridade aqui dentro da casa. Eu agradeço o questionamento. Bem, o que eu consigo perceber nesse repúdio por parte de alguns professores e por conta de algumas pessoas é exatamente por conta deles saberem que eles não estarão mais formando uma militância partidária. Nós sabemos que muitos desses doutrinadores que nós apresentamos aqui e que nós conseguimos visualizar, eles não estavam ali para desenvolver o cognitivo da criança, para que ela pudesse chegar a um entendimento daquilo que era certo ou que era errado. Não houve, em nenhum momento ali, a exposição das vertentes necessárias, do pluralismo de ideias. Não havia isso, não houve. Então, a gente percebe que, na verdade, não é a maioria dos professores, porque aquele que não doutrina, não teme.
Mas aquele que doutrina, que exerce, sim, o seu marxismo cultural e que vai por conta das ideias de Paulo Freire para tentar desvirtuar o que realmente a família exerce no seu poder de família para os seus filhos, esses daí temem exatamente em não mais conseguir cooptar esses estudantes para militar em prol de uma causa que ele defende. Então, não é geral essa relutância contra essa lei. Não há uma punição, de fato, não há uma punição. Mas há, sim, o direito do aluno um dia chegar e falar assim, calma aí, eu não posso ser punido por eu pensar diferente de você. Há situações onde nós presenciamos em vídeos e de certas denúncias, onde alunos são humilhados dentro de sala de aula por conta da sua ideologia, por conta do seu entendimento, por conta de sua crença. Recentemente tivemos uma estudante que ela foi perseguida pela sua orientadora porque ela era cristã. Essa semana, eu recebi uma denúncia de uma mãe onde a filha estuda publicidade e ela tem sido perseguida dentro da sala de aula. Por quê? Porque ela entende que o que existe é homem e o que existe é mulher. E isso gerou um rebuliço dentro da sala de aula, onde até hoje ela tem sido provocada por alguns alunos, por alguns professores, que, inclusive, essa professora chegou nela e falou que ela deveria guardar a opinião dela para ela e não expor em público, porque a opinião dela e o entendimento dela não era válido para aquela sala de aula. Então, essas denúncias vêm recorrentes, e esses professores doutrinadores temem exatamente do aluno dizer para ele, para, não é assim que funciona. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Cíntia Santos, eu sou da área jurídica também, gostaria de cumprimentar os membros da mesa e os convidados. A minha pergunta é para o professor Leandro também. Eu também sou mineira de Uberlândia, me formei pela Federal de Uberlândia e estou aqui há 7 anos em Limeira desde quando me tornei membro da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Muito embora hoje eu esteja aqui como cidadã limeirense, né, que agora eu voto por Limeira, já transferi meu domicílio eleitoral para cá. Minha pergunta, eu gostei muito da explanação do senhor, professor Leandro, achei muito interessante problematizar a lei, né, e queria ser muito objetiva num aspecto específico que eu entendo que precisa ser melhor discutido do projeto. Eu sou totalmente favorável à ideia da escola sem partido, mas tenho algumas objeções em relação à necessidade disso se tornar um projeto de lei e à necessidade disso se tornar um cartaz mesmo e tal. Tenho algumas dúvidas em relação a isso, se seria esse o melhor caminho mesmo, embora o vereador Cleiton seja um amigo pessoal, como cidadã, estou aqui para criticar, pontuar o que eu entendo, enquanto jurista, que poderia ser um problema. Mas, especificamente, na Universidade Federal, já tive que representar professores, já presenciei abusos, doutrinação, muita coisa. E a minha turma, especificamente, a 54ª de Direito, a gente saiu no jornal, enfim, um monte de coisas por conta. Teve até um processo contra os professores. A gente teve vários problemas. Mas a minha pergunta especificamente, que eu gostaria de problematizar aqui, é o artigo 3º, o inciso 5º, onde diz assim: o professor deverá abster-se de introduzir em disciplina obrigatória conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes ou de seus pais. Eu acho que deverá abster-se de introduzir conteúdos obrigatórios que possam estar em desacordo com alguma situação moral ou a moral de alguém, é muito amplo. E, de certa forma, é um problema que pode ser entendido como um cerceamento. Então, acho que esse inciso, especificamente, precisa ser melhor debatido
embora eu seja a favor da ideia em si, eu acho que esse inciso é problemático. Tá? Gostaria que o senhor analisasse isso daí, como o senhor problematizou aqui. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a pergunta. Eu concordo com você. Eu acho que quando eu digo que o projeto merece melhor discussão, que a gente merece problematizar e refletir melhor sobre isso, é justamente pensando em questões como essa. Por exemplo, quando a gente diz que o projeto que, de alguma forma, pode inviabilizar a execução de conteúdos obrigatórios, mas se eles são obrigatórios, como é que a gente vai suprimir esse tipo de discussão? E aí me preocupa, por exemplo, quando você fala que os pais têm uma determinada moral, e eu concordo com a diferença que o Arthur colocou de ensino e educação serem coisas distintas, mas e se os pais tiverem valores completamente que afrontam a nossa Constituição? Por exemplo, pais que sejam racistas. É obrigatório, então, que o conteúdo de um debate anti-racista não possa ser levado para aquele aluno, para aquela criança, porque isso, de alguma forma, fere a moral daqueles pais? Então, precisa tentar entender e colocar muito em perspectiva até onde a gente vai com isso. Essa é a minha preocupação, né? A minha preocupação, justamente, é essa linha demarcatória. Como eu disse, eu não estou aqui refletindo contra A ou B, pessoas, é preocupado com o conteúdo do projeto, o quanto que ele pode abrir brechas para que pessoas, a priori bem intencionadas, como eu imagino que o vereador, sei que o vereador tem boas intenções de veicular esse projeto, mas o quanto isso pode abrir brechas para pessoas que não tenham essas mesmas boas intenções. Então, essa é a minha preocupação, que eu acho que merece uma reflexão maior em cima desse texto. Acho que essa audiência pública é um primeiro passo para isso, mas eu acho que não deveria se encerrar aqui. E rogo, inclusive, à Comissão de Constituição e Justiça que debata mais o texto. Eu não sei se há prazos regimentais, o quando que isso vai ser votado, mas eu acho que isso, questões como a senhora levanta, merecem destaque, merecem a reflexão maior desses vereadores, para que a gente evite qualquer tipo de armadilha com as quais o próprio autor e a própria sociedade não vai querer lidar depois. Certo? Obrigado. Antes de encerrar e suspender a sessão para a lavratura da ata, eu vou permitir a última pergunta. A senhora fica à vontade. Boa noite a todas e todos. Eu queria dizer que o fato de eu ter só 2 minutos e os convidados terem tantos, isso é tudo menos liberdade, pluralidade e neutralidade. A senhora respeita o regimento e 2 minutos para a pergunta. Meu nome é Lívia, tá? Porque o senhor tinha falado no começo que tinha que falar para colocar a ata. Eu gostaria muito de fazer a pergunta para os vereadores. A senhora tem que fazer a pergunta aos convidados. Eu gostaria muito de fazer a pergunta para os vereadores Anderson, Lemão e Daver. Só que eu tenho que me ater aos convidados, né? O assessor dele está ali, ó. O assessor dele é o Cleiton. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Gostaria muito de fazer a pergunta. Ironia. Preciso levantar a plaquinha da ironia? Então, eu vou fazer como o outro convidado falou, eu vou oprimir a ignorância, trazendo alguns dados para vocês. Olha, 50 mil casos de estupro no Brasil por ano. Na verdade, estima-se que isso seja 10% dos casos reais. 51% desses casos é de crianças, 19% entre pessoas de 13 a 17 anos. Entre as crianças, 68% são de pessoas próximas. 24% dos agressores são os próprios pais ou padrastos. 32% são amigos ou conhecidos da vítima. Perante isso, como que a gente pode deixar só para a família auxiliar nessas questões, se essa violência sexual está dentro dos próprios lares? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta para a senhora Daniela. E ela disse assim que quem alega tem que provar. E eu gostaria de repetir, eu sei que não é possível, a gente pode acompanhar em casa, aquele vídeo que a professora falou. Ela disse tão somente que a questão é papéis do homem e da mulher. Ela não disse nada de terceiro sexo. Ela falou papéis do homem e papéis da mulher. E eu gostaria de falar mais uma questão que é muito importante, que é da religião. Eu acho liberdade ofensivo. De crença, pode falar. Exatamente. Por favor, eu quero a sua ajuda nesse caso. A senhora pode concluir sua pergunta, por gentileza, que seu tempo está esgotado. Sim.
Por favor, senão Na vou caçar lei, a sua aparece palavra. 7 vezes no corpo e no anexo a palavra religião, religiosas, religioso, e 5 vezes na justificativa. E aparece também a palavra crença 3 ou 2 vezes. Aqui em Limeira existem casos de escolas que estão rezando o Pai Nosso. Dizem que é uma oração universal, mas ela não atende a todas as religiões. Eu gostaria de saber, minha pergunta poderia ser para o secretário de Educação, mas eu queria saber como os senhores sugerem que esses casos sejam encaminhados, uma vez que isso já está na Constituição, que o Estado é Doutora, a laico. senhora tem 3 minutos. Bem, vamos por partes, então. Questão de violência sexual dentro da residência, por parte de abusadores que são parentes próximos. Isso daí existe uma lei determinada para cuidar desses assuntos. É um caso que realmente acontece, a gente não pode se eximir dessa realidade, e muito menos negar que ocorre, mas isso não quer dizer que dá direito ao professor em ficar incentivando a sexualização das crianças dentro de sala de aula. Então, assim, olha só, nós temos um decreto que saiu agora do Temer, que ele incentiva a Secretaria de Diversidade, que declara... Posso concluir? Ou é difícil? Olha, sinceramente, eu vou falar para você o seguinte, eu falo fora Temer, porque eu não votei na Dilma. Eu não votei na Dilma, então, fora Dilma, fora Temer, fora quem quiser. Querido, por favor. Por favor. Senhores, por favor. Por favor. Para ter a palavra, doutora. Obrigada. Bem, retornando. Essa questão de sexualização das crianças, ela nada mais é do que um incentivo à pedofilia, no meu ponto de vista. Quando um professor começa a induzir as crianças a conhecer seu corpo, olha, você pode conhecer, nós temos livros, inclusive nos slides que eu trouxe, e que, infelizmente, não pude reproduzir aqui, livros que foram distribuídos nas redes municipais e estaduais, aonde induz a criança a conhecer o sexo. E não é o sexo homem e mulher, né? Eu sou homem, eu sou mulher. Não, é a prática sexual. E isso daí acarreta, inclusive, o incentivo, quando você induz a sexualização a uma criança e fere a inocência dela, você autoriza a pedofilia. Tá? E isso é uma opinião minha, pode ser diferente da sua, mas quando você fala de ideologia de gênero dentro das salas de aula, você induz a sexualização. E isso não é pertinente ao professor. Não é pertinente ao professor. Isso daí se trata de um âmbito de educação dos pais. É inerente a eles a educar. Agora, outro questionamento que você fez, que agora eu não me recordo, qual foi o outro questionamento que você fez? Pai Nosso. Bem, eu entendo da seguinte forma. A nossa Constituição diz que o Estado é laico, sim. Mas se naquela escola, por maioria dos professores, forem dos pais, aliás, assim entender os pais que pode ser iniciado as aulas com um Pai Nosso, com uma Ave Maria, eu não sou católica, por exemplo. Isso nada impediria. Tá? A liberdade de crença, ela tem que ser exercida em todos os âmbitos, não só por parte dos pais, como também dos professores. Não estou aqui dizendo que o sistema público tem por obrigação ensinar crença religiosa. Mas eu trago aqui outro ponto. Se as religiões afrodescendentes estão no plano nacional de educação, por que não tratar do cristianismo? Por que apenas só as crenças afrodescendentes? Tem que se abranger todas as crenças. Ponto. É essa a realidade. Agora, o que nós temos visto atualmente é só a afrodescendente, infelizmente. Concluí. Muito bem. Senhores, por favor, senhores. Eu quero uma vez mais. Senhores, por favor.
Senhores, por favor, eu quero... É difícil. Por favor, senhores, por favor, eu quero agradecer. Por favor, eu quero agradecer a cada um dos convidados que se portaram de forma democrática, cada qual com o seu posicionamento, seja contrário, seja favorável. Eu penso que em tudo ganha-se a democracia. Antes de permitir que o vereador proponente do projeto, desde que de forma rápida, deixe seu agradecimento e suas considerações finais, eu quero trazer à luz do entendimento da plateia presente que na Comissão de Constituição e Justiça, do qual o projeto encontra-se em discussão, há um parecer do Departamento Jurídico da Casa, de um dos nossos consultores, da lavra de um dos nossos consultores jurídicos da Casa, opinando pela sua inconstitucionalidade. Entretanto, senhores, por favor, eu vou pedir à Guarda Municipal que fique próximo ali do rapaz para que contenham-se os ânimos. Senhores, por favor, nós estamos no fim da sessão, por favor. Eu quero retomar a minha palavra e dizer que tramita na casa o projeto com um parecer de um dos advogados da casa que opina pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Vale lembrar que a comissão, ela é uma comissão que analisa as questões técnicas relativas ao projeto e o parecer é da lavra de um advogado. E nós bem sabemos que os pareceres exarados, os pareceres jurídicos exarados, eles são meramente opinativos e a ciência jurídica, ela é argumentativa e é muito bonito que a Constituição nos permita debater as ideias e debater os projetos. Tanto é verdade que o projeto encontra-se para estudo e aguardando um voto contrário de um dos membros da comissão, que é o vereador Sidney Pascotto, Lemão de Jeová Rafá, que oportunamente apresentará o seu voto contrário, que passará pelo crivo da casa. Essa discussão é muito interessante. Isso é digno do parlamento, digno de um Estado democrático de direito. E se os senhores permitem, se os senhores convidados, plateia presente, permitam que eu exare aquilo que eu penso, eu estudei em escola pública, professor Leandro, durante toda a minha vida. Eu estudei da primeira série até o terceiro ano do ensino médio na Escola Perses Lordelo, e não é surpresa para a maioria da plateia presente que eu venho de uma doutrinação evangélica. Eu tenho a Bíblia Sagrada como minha regra de conduta e fé. A minha vida eu sigo tendo a Bíblia Sagrada como minha regra de conduta e fé, e isso eu não negocio. Isso é inegociável. Agora, durante todo o tempo em que eu fui aluno de escola pública, eu nunca tive por nenhum professor e nunca fui afrontado por conta da fé que eu sempre apregoei. Eu tive uma professora, e ela se chama Maria Aparecida, e que carinhosamente eu sempre a chamei de professora Cidinha, que é petista declarada, foi assessora da vereadora Érica Tanque do PT. Ela nunca... Eu sempre tive uma percepção política, eu sempre fui muito polêmico na escola, e foi ali que comecei minha formação política, mas essa professora, a professora Cidinha, ela nunca me interpelou, nunca impediu que eu levasse ao entendimento dos alunos e até dela sobre a minha posição política. Então, eu quero dizer que eu nunca fui vítima de nenhum pensamento ideológico favorável, ao contrário, e aquilo que eu tenho como formação está implícito dentro de mim, e é uma formação só minha, ninguém contribuiu com isso. Então, que fique bem claro. Porém, eu quero
dizer à plateia presente, a cada um dos convidados e aos vereadores que aqui estão, que o fato deste projeto de lei ter vindo à tona, seja no Congresso Nacional, seja nas diversas câmaras municipais, e aí eu quero parabenizar, ainda que não esteja aqui presente, o vereador Fernando Holliday, uma pessoa, um menino vou chamar ele de menino, porque eu sou um pouquinho mais velho do que ele, mas quiçá se pudéssemos ter e sermos presenteados com um jovem com tanto talento como do vereador Fernando Holliday, criado na periferia com o seu pensamento político, com a sua formação política, polêmico como tem que ser, e que testemunhou que havia professores que pensavam favoráveis e contrários à sua ideologia, mas que ele nunca permitiu que se contaminasse. Penso eu que o fato de ter vindo à baila essa discussão, e eu também não escondo a opinião que tenho com relação ao PT e com relação aos socialistas que estragaram, que acabaram com o nosso país, e esse partido se chama PT, que eu costumo chamar de petralhas, que formaram socialistas nas escolas públicas por aí, que introjetaram pensamento socialista nos nossos alunos. Se a gente pensar, os alunos que vêm lá da primeira série de 2002 até os dias de hoje, tiveram seus pensamentos ideológicos manipulados pelo PT. Manipulados pelo PT. Nós temos que impedir que introjetem pensamento socialista no nosso país, para que nós não possamos trazer à tona esse tipo de discussão que nós estamos discutindo hoje. Se os petistas não tivessem estragado o nosso país, roubado o nosso país, nós não teríamos esse tipo de discussão que estamos tendo hoje. Nós ficamos 12 anos nas mãos dos petralhas socialistas, introjetando nas nossas crianças, introjetando dentro dos nossos meninos pensamentos ideológicos socialistas, para que eles fossem criados como analfabetos políticos. E é por isso que vem a discussão, que vem à baila, o projeto Escola Sem Partido. Embora eu seja presidente da Comissão de Constituição e Justiça, embora eu esteja presidindo essa sessão, eu não posso deixar de me manifestar. Quem estragou o país, quem permitiu que estivéssemos aqui agora discutindo o porquê o professor tem ou não tem que doutrinar nossas crianças, é o PT, que é Partido Socialista, e estragou o nosso país. Que fique bem claro, eu cedo a palavra, eu peço perdão se talvez me excedi, professor Leandro e demais convidados. O senhor tem um minuto, vereador Cleiton. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu queria ter dito essas palavras, presidente, mas eu ratifico tudo que o senhor disse. Sou complacente à sua fala. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Arthur. Manda um abraço para o Fernando Holliday. Obrigado, Daniele. Obrigado a todos. David, para mim é uma honra quando me confundem com você, porque eu sei do seu caráter. E quer dizer que eu sei fazer boas escolhas. Se eu te escolhi, eu sei fazer boas escolhas. E nós fomos escolhidos pela população para os representar, diferente de outras pessoas. Obrigado, presidente. Senhor presidente, público presente, obrigado pela presença de todos vocês. Só dizer que gritam, não consegue fazer uma pergunta e sai correndo porque não consegue, não tem argumento. Obrigado, senhor presidente, e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Obrigado, senhor presidente. Principalmente para pessoas de partidos da esquerda que acabaram com o país, como o senhor disse. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, secretário de Educação, palestrantes, convidados, público presente, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar
a Comissão de Justiça, que abriu esse debate, que muitos outros debates possam ser feitos nessa Casa Legislativa. As comissões, todas as comissões, têm a prerrogativa de abrir essa possibilidade. Então, parabenizo mais uma vez a CCJ e toda a Casa por essa oportunidade. Que debates dessa natureza possam ser constantes, possam ser frequentes aqui na nossa Casa Legislativa. Muito obrigado. Secretário, para suas considerações finais, bem rápido. Eu queria cumprimentar o presidente, aos componentes da mesa. Queria agradecer a presença de todos os... Só um segundinho. Queria agradecer aos convidados. Foi bastante rico e acho que bastante produtivo a gente debater. O professor Leandro, foi um prazer realmente debater pessoalmente. Gostei muito do seu posicionamento. Ao Arthur, a doutora Daniela, ao Gabriel, né? Desculpa, é Gabriel, né? Ao Gabriel. Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, que tiveram o respeito pela palavra, o respeito pelo debate. E queria dizer que, independente do posicionamento, a gente tem que estar sempre à disposição para debater os temas, para que as coisas se esclareçam e para que a gente tome realmente uma decisão sem ter influência ou sem ser cerceado do conhecimento daquilo que realmente tudo representa. Então, acho que, como representante da educação no município, a gente tem que procurar exatamente isso. É o entendimento, é o convívio, são as convergências, e agradeço de qualquer forma, e muito obrigado a todos, vou estar sempre à disposição. Bom, obrigado. Eu suspendo a sessão por 10 minutos para a lavratura da ata. Senhores, a sessão está reaberta. Audiência. Peraí, quem senta aqui? Eu ou David? Claro. Claro que entendeu. Aqui, ó. Eu sei escolher. Eu sei escolher. E o povo também. É igualzinho. Somos iguais. Muito obrigado. Mas não estão ouvindo minha voz? Quer que eu visto ou não precisa? A audiência está encerrada. Boa noite a todos e obrigado pela presença.